O ferro de Judas foi um instrumento de tortura deliberadamente concebido para transformar o peso e a gravidade do próprio corpo em mecanismo de destruição lenta. Simples na aparência, cruel na execução, esse aparelho explorava a anatomia humana e a força da gravidade para perfurar, dilacerar e finalmente matar a vítima de maneira prolongada, humilhante e exemplar. Utilizado em contextos onde se buscava infligir sofrimento máximo sem necessariamente apressar a morte, o ferro de Judas tornou-se sinônimo de punição que mesclava dor física extrema e degradação psicológica absoluta. A peça básica consistia em uma estaca metálica ou de madeira reforçada, talhada em forma triangular, com uma ponta afiada e muitas vezes com a extremidade superior lisa ou provida de um gancho para manter a posição. A estaca era fixada em um poste ou suporte rígido, projetada para ficar alinhada verticalmente, de modo que, quando a vítima fosse colocada sobre ela, a pressão do próprio peso corporal forçasse a ponta a penetrar lentamente entre as pernas, atravessando tecidos moles e subcutâneos. Na versão metálica, o material podia ser aquecido antes do uso com o propósito adicional de queimar e destruir tecido, aumentando a dor e acelerando a necrose local. Em versões menos elaboradas, a ponta era deixada fria, confiando apenas na pressão prolongada para infligir dano. O procedimento de aplicação era meticuloso e psicologicamente calculado. A vítima era despida, imobilizada e muitas vezes exposta publicamente. A posição sobre a estaca exigia que fosse colocada sentada ou semi-sentada, com a ponta posicionada na região perineal ou vulvar. Cordas ou correias podiam ser usadas para fixar o corpo ao poste, evitando qualquer pequena tentativa de afastamento que pudesse reduzir a penetração. Em algumas práticas, pesos eram amarrados aos tornozelos ou pernas para amplificar a pressão descendente, acelerando a perfuração. Em outras, a vítima era mantida nessa posição por horas ou dias, com pausas calculadas pelos carrascos para prolongar a consciência e a sensação de impotência. Do ponto de vista físico, o ferro de Judas causa uma combinação de danos agudos e progressivos. A perfuração inicial provoca lacerações na pele e nos tecidos subcutâneos, danos musculares e rompimento de vasos sanguíneos superficiais. À medida que a ponta avança, estruturas mais profundas são afetadas. Dependendo da posição e da forma da estaca, era possível atingir a região perineal, o assoalho pélvico, e, em casos extremos, perfurar até órgãos pélvicos, causando hemorragias internas, perfurações intestinais e risco imediato de peritonite. Se a ponta era aquecida, o calor coagula tecidos e nervos, produzindo dores de caráter diferente, uma sensação de queimação que se soma às pontadas e às náuseas. A pressão constante sobre terminações nervosas particularmente sensíveis torna a sensação quase insuportável, mantendo a vítima em estado de hiperalgesia contínua. Além da lesão direta, o ferro de Judas gerava consequências secundárias sérias. Hemorragias persistentes conduziam à anemia aguda e ao choque hipovolêmico. A perfuração do trato digestivo, ou geniturinário, permitia a entrada de bactérias com subsequente septicemia. Infecções locais evoluíam para abscessos, necrose e gangrena, especialmente em ambientes com higiene precária. A imobilidade prolongada contribuía para tromboses, úlceras de pressão e falência orgânica progressiva. Em muitos relatos de métodos análogos, a morte podia não ser imediata. A combinação de dor, perda de sangue e infecção podia prolongar a agonia por dias, durante os quais a vítima convivia com delírios, febre e delírio séptico. O impacto psicológico do instrumento era parte essencial de seu propósito. Colocada em posição vulnerável, despida e exposta, a pessoa submetida ao ferro de Judas experimentava vergonha, humilhação e perda total do controle sobre o próprio corpo. A consciência do dano progressivo, o som das cordas crepitando, a observação de fluidos sangrentos e a incapacidade de afastar-se geravam um terror que muitas vezes levava a confissões forçadas, delírios e colapso mental. Testemunhar uma execução por esse método funcionava como advertência clara e imediata para a comunidade. A punição não era apenas física,
era também simbólica, destinada a destruir a dignidade e a identidade social do condenado. Culturalmente, o ferro de Judas foi empregado em diferentes contextos e sob variadas justificativas. Em tribunais de inquisição, o objetivo podia ser extrair confissões, punir heresia ou intimidar dissidentes religiosos. Em cenários de guerra ou ocupação, o uso buscava humilhar prisioneiros e demonstrar domínio absoluto sobre corpos e populações. Em casos de punição social por crimes considerados especialmente repugnantes, o aparato servia como espetáculo de correção moral. A severidade do método assegurava que o caso fosse lembrado, lendas fossem formadas e o medo se espalhasse. As variantes do aparelho e suas aplicações refletem a diversidade das práticas punitivas ao longo da história. Em algumas regiões, a estaca triangular era substituída por lâminas múltiplas, criando feridas em forma de cunha. Em outras, a ponta era fixada sobre uma base móvel que permitia ajustar a altura lentamente, dando ao carrasco a possibilidade de escolher a profundidade do avanço conforme sua vontade. A existência de versões aquecidas, com metal incandescente, acrescenta uma dimensão térmica à dor e também acelerava a destruição de tecidos, tornando a ferida menos propensa a cicatrizar e mais sujeita à infecção. Do ponto de vista simbólico, o nome Ferro de Judas carrega conotações. Judas Iscariotes é figura associada à traição, e aplicar a um condenado um instrumento que punia com exposição e perfuração era também forma de marcar essa pessoa com a pior das traições, transformando o corpo em metáfora do delito. A referência religiosa e moral reforçava o discurso público em torno da punição, justificando a violência em nome da ordem, da honra ou da fé. Historicamente, como em muitas práticas punitivas antigas, os relatos exigem cautela. Fontes podem exagerar. Cronistas podem embelezar histórias e objetos exibidos em coleções modernas podem ter proveniências duvidosas. Ainda assim, a lógica do ferro de Judas encaixa-se em um repertório conhecido de torturas que exploravam o corpo como mecanismo de espetáculo e intimidação. Vestígios, documentos e relatos comparativos atestam que práticas que utilizam a própria gravidade e pressão corporal para causar dano foram efetivamente empregadas em múltiplas culturas. O legado do ferro de Judas é ambíguo e perturbador. Por um lado, ele ilustra uma capacidade técnica de aplicar conhecimento anatômico para maximizar o sofrimento. Por outro, revela como a violência institucionalizada pode ser ritualizada e normalizada quando sustentada por estruturas de poder. A memória desse instrumento serve como advertência. Entender como, por que e em que contextos tais métodos surgiram ajuda a prevenir a naturalização da violência e a construir limites éticos sobre o uso do poder punitivo. Hoje, ao estudar instrumentos como o ferro de Judas, historiadores e médicos procuram não sensacionalizar a dor, mas contextualizá-la. A análise clínica dos danos potenciais, a reconstrução do procedimento e o exame crítico das fontes permitem compreender a função política e psicológica da tortura. O objetivo contemporâneo é educar, recordar as vítimas e reforçar princípios de dignidade humana inalienáveis. Em última instância, narrativas sobre aparelhos como o ferro de Judas nos confrontam com uma pergunta moral urgente. Até que ponto uma sociedade pode instrumentalizar o corpo alheio em nome da justiça, sem perder a própria humanidade?